começar a gravar aqui também. Bom dia, sexto ano, aula de matemática. Sexto ano. Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, a unidade 1. Estamos na página 46 e hoje é dia 22 de junho de 2020. Obrigado pela compreensão de todos aí. Vamos lá para a nossa aula, certo? Só deixa eu ler o enunciado que está na página anterior, que é na página 45. Diz assim, ó, Bruno é proprietário. Eu vou botar aqui na tela para vocês entenderem que o que eu estou lendo. Só deixa eu apagar ali. Certo? Bruno é proprietário de uma revendedora de automóveis. Para fazer o controle da receita e das despesas do mês de abril, ele construiu um gráfico de barras horizontais. Veja como ele organizou o gráfico. Daí a gente já viu isso, né? O que tem dinheiro de entrada, o movimento, tem entrada e as saídas, né? As entradas são valores positivos à direita do eixo e os valores negativos são as saídas à esquerda do eixo, a movimentação financeira. Daí o que a gente tinha que fazer, essa página 46, né? Em quais semanas? Ah, não, a gente já fez o item A, o B, o C e o D. Sim. A gente já fez, né? Era o exercício 11 que a gente parou. Tá? Então, ali, qual é o problema ali? Classificação dos times da Série A profissional do campeonato estadual, certo? Do Rio de Janeiro em 2018. Está ali a tabela. Primeira pergunta: elabore duas situações problemas que possam ser resolvidas com a adição de números inteiros. Isso daí, essa parte aqui é pessoal. A resolução está ruim. Vamos tentar aumentar então. Aqui, vamos ver. Na gravação. Depois eu quero que vocês me digam na gravação que eu estou fazendo para vocês. Tá? Naquela tabela, naquela planilha, né? Ver se vocês conseguem enxergar. Ó, certo? Às vezes eu vou tentar livrar ali o reflexo ali, ó, tá vendo? Para vocês tentarem enxergar os pontos, tá? Mas classificação, time, saldo de gols, né? Então tem a classificação na coluna aqui e os nomes dos times. Saldo de gols, se ele tem gols positivos, né? Ele tem um saldo positivo de gols, e o negativo, então, que ele tomou mais gol do que fez. O Flamengo deveria estar em primeiro, Matheus Duarte. Tá. Então, essa questão aqui, o item A é um tanto pessoal ali, situações, problemas que possam ser resolvidas com a adição de números inteiros. O que seria interessante aqui, ó, ver a diferença, né, a diferença no saldo de gols, por exemplo, do primeiro para o segundo colocado, que é a mesma, mas do primeiro para o terceiro colocado. Né? Porque a classificação depende também do saldo de gols. Né? A diferença do quinto colocado para o sétimo. Né? E daí tem aqueles outros times que caem para a subdivisão. É importante fazer uma diferença do saldo de gols, por exemplo, para ver as possibilidades que o time tem. Certo? Então, e no exercício B, elabore duas situações, problemas que possam ser resolvidas com subtração de números inteiros. A subtração desses números inteiros poderiam ser a diferença de gols, né? Outra, a adição de números inteiros, pode elaborar qualquer um ali. Pegar assim, quanto é que dá o primeiro colocado, o saldo de gols do terceiro e do quarto colocados juntos. Né? Daí fica ao teu critério. Mas eu pedi também na página seguinte, página 47, que a gente ia ver a multiplicação com os números inteiros. Alguma dúvida até aí nessas questões?
Pedro, a gente corrigiu já, confere comigo aí, por favor. A gente já corrigiu a questão de número 10. Não corrigimos? É isso que eu estou perguntando. Se a gente não corrigiu, eu coloco aqui para ti. Tá? Só um pouquinho. Deixando em foco aqui o exercício de número 10. Eu também acho que a gente corrigiu, mas se o Pedro disse que não tem problema, tá, Pedro? A gente vê aqui. Só um pouquinho. A página do exercício é 46. Tá, mais um pouquinho. Só está demorando um pouco para abrir aqui, mas a gente já vê isso. Tá aqui. Gente, que loucura isso. Tá, o exercício está na página 45, mas as respostas na página 46, tá? Então, vou selecionar um espaço em branco aqui. E vou escrever aqui para vocês no exercício de correção. Exercício 10, página 46. O enunciado está na 45, né? Item A. Segunda e quarta semanas. Eu lembro de ter corrigido isso. B. Terceira semana. C. Quarta semana. D. Positivo e operante. O saldo. 35 mil. Feito? Feito, valeu! A questão 11, então, a resposta é pessoal. Eu dei exemplo ali para vocês, certo? E a gente está agora, então, na definição da multiplicação. Vamos ver o que fala sobre multiplicação. Oi? Fica à vontade. E aí, Pedro, tudo bem? Tem um mosquito aí na tua frente, Pedro? É que tu começou a fazer assim, ó, na frente da tela. Parece que está meio travado. Não, nossa, queria falar, eu não estou conseguindo ver minhas respostas da multiplicação. Tá. É porque eu acho que eu estava na frente, né? Correção, exercício 10, página 46. O item A, segunda e quarta semanas. Item B, terceira semana. O item C, quarta semana. O item D, positivo, saldo de 35 mil, tá? Se tu não está conseguindo ver agora, pega depois na gravação, pode ser? Tá? A gravação que eu estou fazendo com o meu celular ali está um pouquinho mais clara, daí tu vai conseguir ver bem direitinho. Beleza. Tá? Vamos ver multiplicação então de números inteiros. Deixa eu apagar aqui. Então, essa é a situação. Multiplicação de números inteiros. Para uma vida saudável, nada melhor que uma caminhada matinal. Olha só que legal.
Carla comprou um smartphone para poder ouvir. Ela tem que desligar o áudio aí, tá? Acompanha aqui comigo. Para poder ouvir suas músicas durante a caminhada e utilizar aplicativos que permitem contar os passos realizados e as distâncias percorridas. Que coisa interessante, né? Hoje tudo é assim, né? O que houve, Camille? Hoje tudo é assim, né? Tu precisa de uma coisa, aplicativo. Aplicativo para isso. Acho que tem aplicativo até para comprar leite. Eu preciso de leite. Um vale leite. Como ela recebe uma mesada de R$300, pagará o smartphone em 4 prestações mensais de 255. Que legal! É a tecnologia, né? Isso aí, Gregory. Como podemos registrar o valor acumulado da mesada em 4 meses? Qual é o valor da dívida de Carla após a compra do smartphone? Tá? Então, isso aqui é tudo só para introduzir a multiplicação. Certo? Para diferenciar o valor que ela recebe, a mesada, daquela que ela deve, o smartphone, utilizamos os números inteiros. Assim, para calcularmos o valor acumulado com a mesada, em 4 meses podemos registrar. Vou mostrar o registro aqui para vocês, porque vocês estão me acompanhando na leitura, que eu sei. Deixa eu... Vou mexer assim para vocês entenderem. São 4 mesadas, né? Em 4 meses, então, é 4 vezes de 300, ou a soma das parcelas. 300 mais 300 mais 300 mais 300. Dá o total de R$1.200, né? A dívida, porque cada parcela é 255, ela representa com sinais negativos, com números negativos, né? Menos 255, menos 255, menos 255 de cada uma das parcelas das mesadas. Cada uma das mesadas, né? E o total dá menos 1.020. Para representar esses valores, também podemos escrevê-los como multiplicações. O que eu falei para vocês. Tanto que ela recebe, o que ela recebe? 4 vezes de 300, né? 1.200. E da mesma forma, o que ela deve, 4 vezes de menos 255. Então, a gente vê aqui a aplicação da multiplicação com números inteiros. Por que eu digo isso? Porque até aqui a gente estava acostumado, 4 vezes de 300, certo? Isso aqui é multiplicação de números naturais, mas a gente está enxergando agora os números com sentido, certo? Esse sinal na frente do 255 representa um débito. E aqui eu estou dizendo que são 4 parcelas desse débito aqui, né? Então a soma de números negativos vai dar números negativos. Então a multiplicação aqui por 4 representa justamente isso, a soma de 4 números negativos, porque a soma de parcelas iguais a gente representa de uma forma prática pela multiplicação, né? E aqui 4 vezes de 300, são 4 parcelas de 300, 1.200. E agora a gente tem que encarar que esse número aqui é um valor de crédito ou um valor de saldo positivo, um valor de entrada, como esse aqui, agora são 4 vezes de um valor de saída, um valor de débito, um valor de saldo negativo. E daí o total faz todo sentido. A soma dessas parcelas dá uma entrada positiva, dá um valor positivo, e a soma dessas parcelas dá um valor negativo, certo? Daí a gente entra naquelas brincadeirinhas, assim, estou multiplicando um número positivo, que é o 4, né, por um número negativo. Ô professor, um mais com um menos dá o quê? Na verdade, tem que saber o conceito que está por trás disso, né? Tem 4 parcelas repetidas aqui, de um número negativo. A soma de números negativos vai dar número negativo. Tá? É isso aí. E a multiplicação a gente faz como a gente estava fazendo. A multiplicação a gente faz dos módulos.
Portanto, o Carlos conseguirá acumular com a mesada R$ 1.200 em 4 meses, né? E o valor total de sua dívida será de R$ 1.020 ao final desses 4 meses, né? O total da dívida, né? Mas só que ela foi pagando, ela não vai ficar com a dívida ao final desses 4 meses, porque a gente supõe que ela pague, né? Mas se eu quiser contabilizar o que ela pagou, sim, contabilizando o que ela pagou ao todo nesses 4 meses foi R$ 1.020. Aí faz todo sentido. Então a gente já sabe quanto é que é. Se eu pegar um exemplo e passar para vocês assim, ó, quanto é que é 3 vezes de menos 5? Eu estou usando o ponto como uma multiplicação. Tu sabe que são 3 parcelas de menos 5, que está somando, né, números negativos, o resultado aqui é negativo, isso aqui é a mesma coisa que menos 5, mais menos 5, mais menos 5. O que tu faz? Tu sabe que são 3 parcelas de menos 5, tu multiplica normalmente, 3 vezes 5 e 15. E como tu está adicionando débitos, tu sabe que esse resultado final é um débito. Faz sentido para ti? 3 vezes de menos 5, 3 vezes de um débito de 5 menos 15. É um débito, ó, cuidado Felipe, não é um débito de 15, sim um débito na verdade, eu estou falando um débito, eu já estou dizendo que é menos, né? Não é 15 o resultado, é menos 15, tá bem? Tem que observar isso. O que eu indico para vocês, na verdade, é quando for fazer a multiplicação dos números inteiros, tu tem que verificar antes de multiplicar qual o sinal do resultado, do produto, né? Então 3 vezes de menos 5 eu sei que vai dar negativo. Daí depois, no final é que eu multiplico os módulos, né? Um módulo de 3 vezes o módulo de menos 5. É 3 vezes 5 que dá 15, o resultado final menos 15. Vou apagar aqui para continuar então. Certo? Muito bem. Espera aí um pouquinho. Próxima página, me acompanhando ali. Agora, vamos analisar a multiplicação de 2 números inteiros com os exemplos a seguir. Qual é o valor de 2 vezes 7? Isso aqui a gente já fazia no ano passado, a gente não precisava nem de números inteiros. 2 vezes 7, mas agora a minha interpretação é que eu estou duplicando esse valor de crédito, né? Porque é um valor positivo. O sinal desse número aqui é positivo. Estou duplicando o meu crédito, né? Se eu tinha um crédito no meu cartão de crédito de R$1.000, por exemplo, eu vou duplicar o meu crédito, eu vou ter um crédito de R$2.000, certo? Se eu tinha 2 vezes de 7, representa 7 mais 7, que é 14, né? Quando multiplicamos 2 números inteiros positivos, o resultado é positivo. Em outras palavras, trazendo para aplicações, para as nossas aplicações, quando multiplicamos 2 números inteiros positivos, estamos dizendo que estamos fazendo parcelas positivas, né? O resultado vai ser positivo se eu estou multiplicando créditos, né? Multiplicando de forma positiva créditos, eu vou ter créditos. É isso que está dizendo ali. Agora, qual é o valor de 2 vezes menos 7? A gente recorre ao exemplo anterior. 2 vezes de menos 7, eu estou duplicando um débito que eu tinha. Ou, se quiser pensar no elevador, né, eu estou duplicando o meu movimento de descida de 7 unidades. Ao invés de eu descer 7 unidades, eu vou potencializar, não, vamos usar outro termo aqui para não confundir. Eu vou duplicar a minha descida. Né? Te diz assim, ó, onde é que tu vai? Eu vou descer 7 andares. Ah, desce o dobro então. Entendeu? Ó, desce o dobro do que tu disse que ia descer. Sim, 2 vezes de menos 7, na verdade, é o menos 7,
adicionado ao menos 7. Se tu ia descer 7 andares, tu pode descer mais 7 andares. Então, 14. Tu vai fazer uma descida de 14. Tu pode fazer essa experiência também na reta numérica, né? Ele diz assim, ó, vai para a posição menos 7. Tu sabe que é 7 unidades à esquerda da reta numérica. Daí ele diz assim, ó, duplica o que eu te disse. Então, tu vai andar menos 7, depois menos 7 de novo. Ao todo, tu vai andar menos 14. Tu vai te distanciar do zero, né? O aumento de distância representa aumento de módulo do valor, mas se tu te distancia à esquerda, o número diminui. Se tu te distancia à direita, o número aumenta, né? Quanto mais próximo de zero, menor é o módulo do número, tá? Temos que lembrar disso. Daí ele diz assim, ó, quer tentar colocar uma regra ali, ó, para tu entender, né? Quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo e outro negativo, o resultado é negativo, certo? Então tu está multiplicando tu está aumentando de forma positiva um valor negativo, pode pensar assim. Tá? Então é dizer que um positivo aqui, ó, o número 2 que é positivo multiplicado por esse negativo, o resultado dá um número negativo, certo? Ó, e da mesma forma, qual é o valor de menos 2 vezes 7? Pode pensar da mesma forma, a multiplicação é comutativa, certo? E daí, qual é o recurso que ele utiliza? E esse recurso qual é o recurso que ele utiliza? E esse recurso que ele utiliza, ele poderia utilizar no item anterior. Ó. Já vimos que menos 2 é o oposto de 2. Sim, eles são simétricos, menos 2 ou 2. Ou seja, podemos escrever menos 2 como menos, abre parênteses, e 2. Eu utilizo muito com vocês assim, ó, menos 1 vezes o 2, certo? Então, ele diz assim, ó, menos 2 vezes o mais 7, que é o que está aqui, ó, menos 2 vezes o mais 7 é a mesma coisa que o oposto de 2 vezes o 7. Tu transforma um problema que inicialmente tu não sabia para um problema que do ano passado. 2 vezes 7 tu sabe calcular, e daí tu obtém o oposto disso tudo, tá? Só um pouquinho que eu vou tentar fazer de outra forma, porque eu penso que tu tem que entender isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá? Não vai trocar o resultado. Então, 2 vezes menos 7. É outra interpretação que eu quero que tu tenha agora. O que é 2 vezes de menos 7? Observando que menos 7 é igual a menos 1, o oposto de 7, tá? Menos 7 é o oposto de 7. E eu escrevo assim. Eu costumo usar assim com vocês. Algumas literaturas utilizam assim também. Eu tenho que 2 vezes de menos 7 é 2 vezes o menos 1 vezes o 7. Agora pensa comigo. O menos 1 a multiplicação é comutativa. Tanto faz eu multiplicar 2 por menos 1 quanto menos 1 vezes 7. Eu posso colocar esse menos 1 que está ali no meio aqui na frente. Vezes 2 vezes 7. O que a gente lê aqui, ó? Não, o que a gente lê aqui? 2 vezes menos 7. O que a gente lê aqui, ó? 2 vezes o oposto de 7. E 2 vezes o oposto de 7 é a mesma leitura que o oposto de 2 vezes 7. 2 vezes 7 eu já sabia que era 14. Desde o ano passado eu já sabia isso. Agora, como eu tenho menos 1 multiplicando, eu tenho o oposto de 14. Ó. Então, o oposto de 14
é menos 14. Isso aqui, ó, o que é essa forma? Não te preocupa, tá? O que é essa forma? É uma forma algébrica de interpretação do que a gente estava vendo anterior, tá? Existem as aplicações ali, vai ter uma dessas regras aqui que não tem aplicação, tá? É sério mesmo, que a gente vai ter que o nosso único recurso vai ser de forma algébrica, por isso que eu já te antecipo. Por isso que eu já te antecipo aqui, ó. Entendeu aquela forma aplicada que o livro trouxe ali e a gente aborda bem aquilo ali, é tranquilo, né? Entendeu? Ah, é bom, né? A gente fica tranquilo porque a gente entende, mas é importante entender a forma algébrica de construção dessas regras, na verdade, muitíssimo importante, muitíssimo importante. Entende as duas, tá bem? A forma algébrica e a forma aplicada, porque a gente vai ter algumas que a gente não vai ter esse recurso, certo? Gente, o nosso tempo está estourando aqui e eu quero continuar com vocês na aula que vem, tá? Sobre esse assunto. Podemos ficar por aqui? Certo? Sim, então tá. Olha, vocês estão falando ao mesmo tempo, eu não sei. Só deixa eu ver quem é que está aqui, ó. Camille, ó, fecha o áudio aí, por favor. É que tem alguém falando ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo entender. É o Cauã que está tentando falar, Cauã? Ah, sim, a gente vai conversar isso, tá? Mas não agora. Tá? Agora não. Agora a gente está encerrando a nossa aula, tá bem? Tá bom. Tá. Oi. A página 49 é tema? Desculpa, não entendi. A página 49 é tema? Não, não é tema. Ainda não, tá? A gente vai continuar com essas definições na aula que vem. Podemos ficar por aqui então? Feito? Feito, valeu. Desligar. Tchau, pessoal.